Olá, quinto ano! Vamos para a nossa aula em História de hoje, que é lá na página 105, trabalhando com documentos. Aqui nós vamos ver alguns trechos que estão na Constituição promulgada em 1891. Peguem a caneta texto, a caneta marca-texto para já grifarmos, tá? Ela foi elaborada pelos brasileiros que compunham a Assembleia Constituinte, como nós vimos no capítulo anterior. Tá, quinto ano. Essas leis regeram a vida dos habitantes do nosso país durante 43 anos. Olha só. Depois houve mudanças novamente. Então vamos lá. Algumas palavrinhas aqui da Constituição, ela é um pouco difícil, tá? Nós não usamos ela no nosso dia a dia, então é importante que vocês recorram ao dicionário sempre que necessário. Vamos lá então. Aqui está a capa da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, como o Brasil era chamado. E vamos fazer um apanhado geral, mas vocês leiam aí na casa de vocês com muita atenção. Vamos lá. Vamos começar aqui, ver que eles são divididos por seções e capítulos, tá? E alguns artigos. Professora, por que tem esse colchetinho aqui? Quer dizer que continua, tudo bem? Vamos lá. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Grifem aí. Virando a página. Agora vamos ver um pouquinho da Câmara dos Deputados. Quem compõe? Compõe-se de representantes do povo eleitos pelos estados e pelo Distrito Federal, mediante o sufrágio direto. O que é sufrágio direto? Voto direto, tá bom, turminha? Então, vocês coloquem aqui, para quem ficou com dúvida, voto direto. Olhem lá no dicionário. Tá bom? Então, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelos estados e pelo Distrito Federal mediante ao voto direto. Tá? Agora vamos ver do Senado. Vamos ver como que compõe o Senado. Grifem aí. O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis e maiores de 35 anos, em número de 3 senadores por estado e 3 pelo Distrito Federal. Eleitos pelo mesmo modo porque forem os deputados, também pelo voto direto. Grifem aí. É importante que vocês grifem também por quantos anos ele fica no mandato. O mandato do senador durará 9 anos, tá? Renovando-se o Senado pelo terço trienalmente. Tudo bem, turminha? Então, ele fica 9 anos. Agora vamos ver um pouquinho do poder executivo. Quem faz parte? Então, temos aí o presidente e o vice-presidente. Quem se enquadra mais no município é o prefeito e o vice-prefeito, e no estado, o governador e vice-governador. Continuando. Exerce o poder executivo o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil como chefe eletivo, também por eleições, tá? O presidente exercerá o cargo por 4 anos e naquela época não podia
podia ser reeleito. Hoje em dia, nós já podemos reeleger. Continuando, turminha, como a professora falou, eles são eleitos através do voto direto. Agora, vamos lá. O que eles fazem? Qual é o trabalho deles? Vamos ver o trabalho. Eles sanciona, promulga e faz publicar as leis e resoluções. Então, o que é sancionar? É aprovar ou confirmar uma lei. Tudo bem? Ele envia ordens. Olha só. Virando. Olha a autonomia dele. Ele também nomeia e demite livremente os ministros de Estado. Também tem ministro da Saúde, ministro da Educação, tá? Aqui continua várias outras coisas que ele tem autonomia. Agora vamos saber quem são os cidadãos brasileiros, turminha? Quem são os cidadãos brasileiros? Os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, tá? Vamos ver também, olha lá, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos naquela época. Hoje em dia, com 16 anos, você pode escolher. Com 18 anos é obrigatório, tudo bem? Agora vamos ver quem não podem alistar-se eleitores. Quem não pode alistar-se eleitores para as eleições dos estados. Vamos lá. Os mendigos não podem votar. Os analfabetos não podem votar. As praças de pré, o que é praças de pré? Classe de militares, soldados que não têm ensino superior, tá? Os padres também não podia, os religiosos, eles não podiam votar naquela época. Eles não tinham liberdade de expressão naquela época, tá? Agora aqui fala sobre os direitos. Quais eram os direitos? Todos são iguais perante a lei, tá? Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Tudo bem? Agora vamos lá. Nas atividades. Com base na leitura do texto da Constituição de 1891, observe o esquema abaixo e faça o que se pede. Primeiro, nós vamos colocar, turminha, as legendas. Acrescente as seguintes legendas aos quadros presidente e vice-presidente. Aí você coloca aqui presidente e vice-presidente. Que mais? Câmara dos Deputados e Senado. Olha lá, o Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Os eleitores. Quem eram os eleitores? E a população brasileira. Em seguida, você vai usar os lápis de cores, tá bom? E vão pintar de amarelo o quadro que representa todos os habitantes do Brasil aqui, de verde quem era considerado cidadãos, tudo bem? Laranja e azul. Agora na atividade abaixo tem algumas situações aqui. Assinale as situações a seguir e assinale V para verdadeiro ou F para falso, de acordo com o que seria possível a partir da Constituição. Então, se precisar, vocês voltem lá na Constituição. Primeira situação: o Poder Legislativo propôs uma lei, mas o presidente da República não aprovou. Isso é verdadeiro ou é falso? O presidente da República, ele tem a autonomia para aprovar? Se sim, você coloca aqui verdadeiro. E o porquê? Porque o presidente da República tem a autonomia para aprovar uma lei. Virando. Segunda situação, o governante do estado de Mato Grosso nomeou 2 deputados, mas os deputados não é eleito pelo povo, turminha, então é
Falsa, falsa, porque os deputados são eleitos pelo povo. Na letra C, Carolina tem 19 anos e candidatou-se ao Senado. Ela pode se candidatar com 19 anos? Letra D. Ao fim dos 4 anos de mandato do presidente da República, o país deverá organizar novas eleições presidenciais. Se for verdadeiro, vocês coloquem, se for falso, vocês coloquem o porquê. Letra E. Augusto, analfabeto, já escolheu o seu candidato. Gente, ele é analfabeto, ele pode escolher o candidato? Letra F. Apuã é indígena e já sabe em quem votará nas eleições seguintes. Quinto ano, indígena não podia votar naquela época, tá? Atenção! Letra G. Antônio é afrodescendente, alfabetizado e também pretende votar nas próprias eleições. Ele pode, ó, ele é alfabetizado, ele é homem, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês voltem na Constituição para responder essas situações. Essa foi a lição, a nossa aula de história, analisando a Constituição de 91. Até logo!